7h57 em Campos. Muito bom dia, de volta com o Folha no Ar, aqui pela Folha FM. Para você que está ligado, bom dia, seja bem-vindo. Para você que está chegando agora, né, seja bem-vindo, bem-vinda. São 7h57. Campos tem tempo bom e temperatura agora, neste momento, de 19 graus. Para hoje devemos chegar a 29 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Voltamos ao vivo com Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje, com a Luísa Abreu Barbosa, estamos conversando com o Gilberto Gomes, que é secretário de Comunicação do PT em Campos e assessor na Câmara Federal. O Gilberto, está pautado para esse bloco, a gente pedir a você as análises do governo Lula, do Castro e do Vladimir. Eu vou pedir a do Lula para abrir o bloco e vou trazer aqui, pelo menos só rapidamente, a pesquisa de opinião do IPEC, o Globo, que revela que o Lula 3 conseguiu agradar em seus primeiros 5 meses uma parte relevante dos candidatos que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro, né, dos eleitores, né, que votaram no ex-presidente Bolsonaro, no segundo turno de 2022. O pleito marcou a disputa mais apertada da história, né? A gente relatou aqui, se tem mais uma semana, como a Luísa disse, acho que Bolsonaro levaria. Só em termos de números, rapidamente, para encurtar minha pesquisa, avalie como ruim a maioria, né, embora a maioria avalie essa gestão atual como ruim ou péssima em 56%, o levantamento aponta que 8% desses compradores classificam hoje o governo como ótimo ou bom e 33% como regular, totalizando 41% no universo, inclusive, de idosos de Bolsonaro, que não veem a gestão Lula como negativa. Como que você vê, então, já diante desses números aqui, mesmo que rasos, como eu te falei, os 5 meses do governo Lula 3? Agora são 150, 160 dias de governo, né? Eu fiz um trabalho pessoal nos primeiros 100 dias de governo, refletir sobre o que foi até aquele momento, embora eu saiba que metodologicamente é péssimo avaliar 100 dias de governo. A gente gosta disso pela repercussão, né? A gente gosta disso para explorar isso com nossos amigos nos jornais. É importante essa análise. Mas ela é ruim. Ela é ruim porque o governo ele ainda não está com todo o seu potencial. Ele ainda tem pautas que exigem muita negociação e muita flexibilidade, que acaba deixando o governo mais recuado, né? Então, é uma avaliação que não é das melhores, mas eu vou tentar formular aqui. São 150 dias, 160 dias de governo Lula. Uma tarefa muito difícil. A gente está tendo que remontar a máquina pública. E queria destacar, às vezes a gente ouve alguém de esquerda falando sobre o desmonte da máquina pública, e a gente sempre pensa que é porque houve algum tipo de desmonte de viés liberal, de redução da máquina pública. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de desmonte da máquina pública, da desfiguração administrativa do governo federal, né? Eu sou um estudante do campo de públicas, da gestão pública. Houve um desmonte, Aloysio, inimaginável de ferramentas, de estruturas administrativas. Houve um inchaço, porque tem muita gente que, sob uma ótica liberal, conseguiu defender o governo Bolsonaro. Houve um inchaço da máquina. A gente teve superintendências estaduais que tiveram seus cargos de livre nomeação arrancados e deslocados para Brasília para poder alocar os 6 mil militares que o governo Bolsonaro nomeou. Isso é um inchaço completamente desnecessário. É a cabide de emprego para militar que não trabalhava, em áreas que desconhecia. Eu poderia ficar aqui e falar do ministro Pazuello no Ministério da Saúde, que é uma vergonha, do sentido da competência e da capacidade de assumir aquele cargo que ele não tinha, mas a gente pode falar em outros cargos de médio e baixo escalão que a máquina pública foi desfigurada. Então, o governo Bolsonaro deixou um legado administrativo péssimo.
no sentido da desorganização. É só observar como ele deixou o Palácio do Planalto, com itens saltando no inventário, né, muito mal conservado. Aquilo ali é só a materialização de algo que, do ponto de vista administrativo, no papel, está tão ruim quanto. Se a gente for observar que a tarefa do governo Lula é também remontar a máquina pública nesse sentido, constituir novamente políticas sociais que foram desfiguradas. Vamos observar aqui, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, quando a gente fala que eles voltaram, muita gente fala assim, mas eles nunca deixaram de existir. Eles nunca deixaram de existir, na verdade, no nome, no papel, mas na sua adequação, na sua função social, esses programas foram desmontados. A forma eleitoreira, o PT era acusado de utilizar a Bolsa Família para comprar votos. Se a gente for observar o Profissão Repórter, que foi lá para o Centro-Oeste e observou uma compra deliberada de votos com o Auxílio Brasil, que foi o que Bolsonaro passou a chamar o Bolsa Família, aquilo ali, de fato, é a apropriação da máquina pública para viés eleitoral. E o desmonte do programa, porque o programa tinha esse único intuito, sob a ótica do Bolsonaro, que historicamente, diga-se de passagem, sempre criticou o Bolsa Família. E, de repente, o Bolsa Família passou a se tornar útil para ele, porque ele identificou a capacidade de movimentar aquilo ali eleitoralmente. O PT está reconstituindo, o governo Lula está reconstituindo programas básicos. O Minha Casa Minha Vida voltando com todo o seu potencial. O Bolsa Família voltando com R$600, mais R$150 por criança. Obrigatoriedade de vacinação para as crianças, lutando contra esse absurdo que foi a questão antivacina no governo Bolsonaro, né? O aumento do repasse na merenda escolar, o fim do PPI, da paridade de preços internacionais da Petrobras, que para mim é uma questão central para o retorno, né, de um desenvolvimento altivo para o país. Não é possível que a gente queira, nós recebemos em real, quem está ouvindo a gente não compreende a questão dos combustíveis, a gente precisa compreender isso com centralidade. A Luísa, né, deixar a dica aí, em um momento mais oportuno, convidar o nosso companheiro Zé Maria, nosso amigo Zé Maria, que está numa pasta importantíssima na Petrobras agora, então acredito que vai poder contribuir com essa reorganização da Petrobras, né? É muito importante destacar esse papel que a Petrobras está tendo agora é de indutor do desenvolvimento nacional, voltar a ser indutor do desenvolvimento nacional, coisa que a Petrobras perdeu nos últimos anos. Se a gente for para a região metropolitana do Rio, para Itaguaí, para as áreas onde se desenvolviam plataformas, né? Aqueles estaleiros estavam parados, abandonados, há 3, 4, 5 anos. Áreas que geravam 6, 7 mil empregos diretos caíram para 1.000 empregos. Então, não é possível que a gente observe esse fenômeno como normal para o início de qualquer governo. O PT está tendo que reconstruir boa parte do Brasil. Há questões aqui que às vezes não são muito palpáveis na vida do povo, mas enquanto ser humano a gente precisa dar o mérito ao governo Lula. A questão da demarcação das terras indígenas, o que o povo Yanomami estava sofrendo, e a gente viu aquelas imagens terríveis, é mais uma prova do abandono. A forma como o governo Bolsonaro incentivou o garimpo ilegal, incentivou o desmatamento ilegal, a exploração ilegal de madeira. E eu falo isso aqui com toda certeza, ele incentivou, porque como o Salles disse, o ex-ministro do Meio Ambiente, era para passar a boiada, era para permitir que esse tipo de gente entrasse no interior do Brasil e destruísse, não somente do ponto de vista da biodiversidade, mas destruísse os nossos povos originários. Então, isso é uma questão central para a gente observar, que o governo Lula agora, com o retorno da demarcação das terras indígenas, está enfrentando a questão do PRONASSE, né, em defesa das mulheres, com a distribuição de centenas de viaturas por todo o Brasil para retomar o combate à violência contra a mulher, que infelizmente é algo marcante ainda na vida do povo brasileiro, né, na vida das brasileiras. São questões que somente um governo com realmente a sensibilidade que o Lula tem para essas pautas, poderia retomar. Agora, é uma dificuldade enorme. Eu não vou dizer aqui que é fácil. É uma dificuldade enorme porque não adianta eleger um presidente e a gente ter um Congresso com o formato que está. Não é o formato ideal. É um centrão, Aloysio, que ficou extremamente mal acostumado com a prática terrível, né, do orçamento secreto. Ele está acostumado com essa forma de negociar. A gente legalizou, a gente falava lá no início e fazia crítica dentro do partido, foi feita da questão do mensalão, né, e que foi tão difundida.
O orçamento secreto nada mais é do que a legalização do mensalão. Então, se a gente bateu a crítica tão firme naquele sentido, a gente tem que bater agora. E o governo fica refém. Porque se ele não se utiliza de ferramentas similares a essa, no sentido de contornar e dar alguma legalidade para isso, ele vai ser boicotado pelo Centrão. Né? A gente viu que foi a votação do arcabouço fiscal, a dificuldade para votar algo urgente, né, para que o governo tenha vida orçamentária, tenha vida realmente de promover política, e ainda assim tendo que se submeter, e aí eu faço aqui uma observação para o meu companheiro, meu chefe, Lindbergh Farias, que muito bem pontuou as críticas ao arcabouço fiscal. Né? E muita gente achou naquele momento equivocado, que não deveria ser feito, mas foi justamente as críticas que Lindbergh conduziu naquele momento que puxaram o Haddad mais próximo para o debate central. E não pode ser um arcabouço que vai fazer o governo refém. Você colocar o Fundeb dentro do arcabouço fiscal, educação, recursos de educação, isso foram manobras que o governo precisou adotar para conseguir aprovar isso dentro de um Congresso submetido a esse tipo de prática. A gente não pode viver um parlamentarismo às avessas, um semipresidencialismo, porque o que a gente acontece é que vota para presidente, mas boa parte das discussões acabam recaindo sobre o Congresso. Olha, eu tenho amigos que são bolsonaristas. Eu não sou do tipo que rompe amizades ou nada disso. A gente faz as devidas restrições, claro, para a gente não cair no enfrentamento, mas uma coisa que eu tenho acordo com eles e que eles têm acordo comigo é que a gente não pode viver um semipresidencialismo. A gente não pode ser refém do Congresso. A diferença é que eles fazem um tipo de ataque de desmontar o poder legislativo, assim como fizeram aquele horror no dia 8 de janeiro. Eu não. Eu acredito que a gente deve encontrar soluções dentro da política para que o governo Lula, e seja lá qual for o governo, tenha condição de governar. Ou a gente assuma que é outra coisa. Embora eu não seja entusiasta de parlamentarismo nem nada disso, mas é melhor assumir que é outra coisa. Porque o que a gente vê hoje é um poder à mão da Arthur Lira incompatível para aquilo com que ele foi eleito. Incompatível. Ele não foi eleito. Ele não foi eleito para determinar as prioridades do governo. Nem o Congresso foi eleito. Então, para mim, é uma questão central. Eu acho que, para amarrar a avaliação do governo Lula, é isso. Assim. Dadas essas restrições, o governo Lula ainda não está a todo vapor, ainda não está operando, né, com a alavanca no canto lá na quinta marcha. Ele está ali engrenando, está ali na terceira marcha, né, já largou bem, reconstituiu importantes políticas, está fazendo política estruturante para o país. A gente vai ter, sem dúvida nenhuma, excelentes notícias, eu acho que dentro do próximo ano, que vai ser um ano, se Deus quiser, mais calmo para o governo Lula, mas a gente ainda precisa observar. Não dá para a gente fazer determinadas cobranças relativas ao governo Lula, que no fim das contas o poder de decisão não está na mão dele, está na mão do Congresso. E o Congresso não pode se colocar na posição de ser um fiador, de ser um chantagista, né, do que o governo deve ou pode fazer. Acho que isso daí, para mim, é uma questão central. Não sei se tem que dar nota, como que às vezes precisava, né? Mas... É bom, vou tomar a vez aqui do Aloysio, desculpa, mas pode dar uma nota para esses primeiros meses aí. É 8,5. É aprovado bem, mas ainda tem muito a fazer. O 10, que eu tenho certeza que vai alcançar, está muito longe. Está longe porque ainda tem muito trabalho a fazer. Trabalho interno de revisão. O PT, Luiz, ele está conduzindo uma questão, a questão da comunicação social. Esse fim de semana eu tive com um grande amigo que está dentro da parte da comunicação social e muita gente criticava o governo Lula no sentido da comunicação. Está comunicando mal. Muitas vezes tinha boa intenção, mas comunicava mal e acabava perdendo a narrativa, o time da coisa, né? O governo Lula está constituindo uma parceria agora com o Congresso e com os ministérios, através da Secretaria de Comunicação Social, que vai gerar algo muito novo para a sociedade brasileira e que a gente só vai conseguir sentir os efeitos daqui a uns 6 meses, mais ou menos. Mas que eu acho que vai realmente trazer a transparência para além da questão burocrática, vai trazer a transparência realmente para a vida do povo. Está muito inicial ainda, o Paulo Pimenta está à frente disso, né?
mas eu gostaria, inclusive, de pedir quem está ouvindo a gente, que às vezes cobra que o governo tenha uma comunicação melhor, um pouco de paciência, porque, vocês terem ideia, imagina o desafio, né? O PT, eu sempre falo o PT, mas quando eu trato do governo Lula, né, no sentido realmente da gente estar à frente do governo, mas o governo Lula precisou recolocar o Brasil no mundo, restabelecer relações diplomáticas que não deveriam ser rompidas. O governo Bolsonaro teve um tamanho desprezo pela diplomacia. A diplomacia brasileira, desde o fim da ditadura, né, ela é reconhecida no mundo. Ela é reconhecida no mundo. Ela é premiada. Para quem teve uma série de chanceleres que foram referências, o governo Bolsonaro foi péssimo nesse sentido. Então, essas viagens que o Lula teve que fazer no início de governo, que são necessárias para restabelecer relações diplomáticas, relações comerciais, que o Brasil voltasse a ser visto com relevância no mundo, tudo isso demandou tempo, demandou recurso, demandou estrutura, que também ainda não permitiram que o governo se dedique 100%, né, às suas ações no programa, né, no plano para esse primeiro ano. Então a nota é 8,5, não porque está desempenhando mal, mas porque ainda tem muito a fazer. Muito trabalho. Vou fazer uma pergunta do grupo. Como o Nogueira falou em relação à autocrítica, a avaliação do governo federal dá para fazer um programa inteiro, né? E eu entendo que se tem muita coisa para falar, Gilberto, vou pedir para todos nós tentarmos ser um pouco mais sucintos, porque temos que ir caindo para o nosso canavial, como diria a Capinha no final, que é campus e eleição do ano que vem. E só lembrar que, muito antes do fim da ditadura, né, Barão do Rio Branco, né, o Brasil Império, transformou o Brasil em referência da diplomacia na América do Sul. Oswaldo Aranha, com Getúlio Vargas, selou a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, conseguiu essa siderúrgica de Volta Redonda, jogou o Brasil na Revolução Industrial, né, e depois foi ser presidente da ONU, né. Então, realmente, o dano feito pelo governo Bolsonaro, a nossa diplomacia realmente, acho que é uma coisa, independe de ideologia, né? Só sabe enxergar. Agora, vou fazer, aproveitando que você falou em narrativa e diplomacia, a pergunta de Edmundo Siqueira aborda as duas coisas para você aqui, para encerrar essa pauta nacional e geopolítica. Edmundo Siqueira, servidor federal, jornalista, blogueiro do Folhão, como você, Gilberto, e como eu. Gilberto, iniciativa recente, Lula decidiu receber os presidentes sul-americanos no Brasil para estreitar laços diplomáticos e acordos comerciais. Mas um desses líderes foi recebido de forma especial, Nicolás Maduro. Lula foi além dos acenos diplomáticos e disse que o violento regime ditatorial imposto na Venezuela seria uma, entre aspas, narrativa. Como o PT vê atitudes assim internamente? Há alas do partido que incentivam o Lula a pensar dessa forma? Bom dia, Edmundo. Não sei se ele está aí ouvindo a gente, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Edmundo também. Companheiro de blog, de Folha 1. Cara que pensa muito bem a cultura de campus, né, Luiz? Acho que tem se dedicado, sempre foi, mas se descobriu, né? Acho que realmente nessa posição de defesa dos nossos patrimônios culturais, históricos, tem cumprido um importante papel. Sempre acompanho o Edmundo. Acho que ele cuida muito bem desse assunto na Folha, né? Edmundo, eu acho que quando o Lula diz que há uma narrativa em torno do tema, vou tentar ser bem didático para não cometer nenhum ato falho, né? Ele quer deixar claro que os problemas da Venezuela são os problemas do povo venezuelano. Acho que quando ele diz sobre narrativa, é no sentido de tentar pautar a Venezuela sob uma ótica externa. Há problemas na Venezuela, não há dúvida que há problemas na Venezuela. Não é a democracia mais sólida, não tenho dúvida disso. Mas há ferramentas do povo venezuelano para corrigir os problemas da Venezuela. Há imprensa livre na Venezuela. A BBC está lá, CNN. Há imprensa livre na Venezuela. Não há um controle da imprensa. Há imprensa estatal? Há imprensa estatal, mas há imprensa que não é estatal, livre, da Venezuela. Há eleições diretas na Venezuela.
Aí que pese a baixa participação nas eleições, eu concordo, infelizmente é algo muito ruim, mas ainda há eleições diretas na Venezuela, inclusive que permite a presença de observadores internacionais. Eu acho que o Lula acerta ao promover a integração dos países sul-americanos, sem dúvida. A gente, de fato, a gente falava do quão ruim foi a relação diplomática estabelecida pelo governo Bolsonaro, que abandonou os nossos parceiros de América do Sul. São nossos parceiros não somente comerciais, mas de povo. Eu não quero falar aqui sobre uma ótica bolivariana, embora eu tenha um apreço, né, de Simão Bolívar, sobre a unidade dos povos sul-americanos, dos povos latino-americanos, que para mim, se a União Europeia se organiza em bloco, a gente pode e deve se organizar em bloco também e negociar com a União Europeia, inclusive isso é uma proposta que está colocada, que o governo Lula vai tocar, de organizar os países da América do Sul enquanto bloco, não só em torno do Mercosul, mas em torno de uma parceria estratégica para negociar diretamente com a União Europeia. Eu acredito que isso é algo muito interessante, e essa é a intenção do Lula. Agora, dar visibilidade para a questão da Venezuela, e o Edmundo pergunta, né, que ultrapassou a questão diplomática, né, deu visibilidade, não pode ignorar que a Venezuela, ela, independente de seu governo, é um parceiro estratégico para o Brasil e para vários países do mundo. Né? O terceiro maior exportador de petróleo e gás para os Estados Unidos é a Venezuela. Só para a gente ter um pouco da dimensão. E não pode se desprezar um player dessa importância no cenário internacional. É claro que aqui o Lula tomou uma posição política, sabidamente política, e uma decisão dele pela convicção política e ideológica dele. E do ponto de vista da repercussão internacional, eu não tenho dúvida que foi negativo. Eu não tenho dúvida que pesou sobre o governo. Mas essa é uma decisão política. E eu não posso ignorar o Lula enquanto um ser político, pensante. E ele compreende a questão da Venezuela para além disso que está colocado no mundo. Né? Ele defende, e aí o Edmundo pergunta, há setores do partido, né, que sustentam isso? Olha, Edmundo, o PT tem uma clareza muito grande, eu acho que isso é inerente a todas as correntes do PT, que é a defesa da autodeterminação dos povos. A gente acredita que não cabe a gente interferir no processo de qualquer país que seja. Os povos devem encontrar saídas e a gente pode cumprir um papel de mediador. E que a gente deveria estar pensando da seguinte forma: essa proximidade que o Lula teve nesse momento com o Maduro, talvez permita que o Brasil seja o mediador de um processo de reestabelecimento de algumas relações diplomáticas. Não somente no sentido externo, mas no sentido de contribuir com a Venezuela, né? Para que a Venezuela tenha algum tipo de fortalecimento na sua democracia, no seu processo eleitoral, de levar as pessoas para perto. Há ali, claro, que também uma sinalização do Lula e uma cobrança no sentido dos embargos econômicos que os Estados Unidos promovem contra a Venezuela, mesmo consumindo petróleo da Venezuela, por exemplo, que é uma contradição. Né? E enquanto esse país, né, tem dificuldade de se abastecer, eu não vou nem entrar no mérito de Cuba, porque para mim são coisas diferentes, mas essa política de embargos econômicos, ela sem dúvida interfere na vida do povo. E aí a gente vai acreditar isso só ao governo? Não, está inserido num contexto internacional como um todo. Se você me perguntar se o movimento do Lula foi certo ou não, eu acredito que foi um movimento custoso, custou muito. Custa a imagem do governo. É difícil lidar com isso. Agora eu compreendo de onde vem. Vem de um sentimento de unidade dos povos sul-americanos, de defesa das nações sul-americanas, vem de um sentimento de defesa da autodeterminação dos povos, e quando ele diz narrativa, ele diz nesse sentido. Ele quer deixar claro que os problemas da Venezuela são dos venezuelanos, e que somente o povo venezuelano pode encontrar saída para isso. Não é o Brasil cortando relações diplomáticas como o Bolsonaro fez, e que no final do ano, diga-se de passagem, restabeleceu, né? Não é os Estados Unidos com embargos econômicos, provocando sanções e agonizando o povo com a falta de itens básicos, né, oriundos da importação. Não são essas saídas que vão apresentar qualquer tipo de solução para a Venezuela.
A gente pega a fala do Boric aqui, né? O presidente do Chile, a gente pega a fala do presidente do Uruguai também, que foram críticas à posição do governo Lula, e eu acho que é isso. Está aí a prova de que a gente quer que prevaleça a democracia. A gente não chamou para esse encontro somente os aliados progressistas, os aliados de esquerda da América do Sul, né? A gente chamou para perto todas as lideranças, todas, de direita, de esquerda, de centro, sem espectro político, né? O Peru, que está passando por um processo gravíssimo com Castillo, né? Enfim, pode discutir se foi golpe, se não foi, mas quem está no poder no Peru nesse momento, como presidente interino, veio ao Brasil. Então, o PT não tem qualquer tipo de distinção entre quem estaria presente nessa reunião. Não fez com relação à Venezuela. A grande questão que eu reforço é o quê? A Venezuela é um símbolo, para além das suas dificuldades e dos seus problemas, e que eu acredito que a defesa da democracia tem que estar acima de tudo, mas ela também é um símbolo do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico, né? E não se pode tratá-lo como uma coisa qualquer, principalmente se nós queremos ajudar a Venezuela a resolver as suas questões. Se a gente acredita que é possível encontrar um caminho para fortalecer a democracia venezuelana, não vai ser acusando a Venezuela e distanciando ela da discussão que a gente vai conseguir encontrar qualquer caminho coletivo. Celso Amorim, nosso chanceler, que é um cara que eu tenho extrema admiração, confiança, um professor de relações internacionais e um diplomata para além de carreira, de alma, ele está conduzindo esse processo e a gente não pode ignorar também que há muita competência nessas decisões e que ainda que elas tenham em algum momento um custo à imagem do governo, há um cálculo também da forma como a gente pode contribuir para essa integração sul-americana, para a pacificação das relações dos nossos países irmãos da América do Sul. E eu acho que nesse sentido a gente pode afirmar que há setores no PT, sim, se não todos, que enxergam que a autodeterminação dos povos é algo preponderante. Agora, houve espaço também para os críticos, né? Quem quiser depois procurar aí, internamente, houve crítica no PT, houve setores críticos, né? a essa visita. Mas eu acho que é central a gente estabelecer isso, né? Não houve ali uma defesa de qualquer situação crítica que há na Venezuela. Houve sim o restabelecimento de relações e enxergar a Venezuela como um ator da geopolítica internacional determinante. E somente trazendo de volta para o debate político, a gente pode ajudar a Venezuela a resolver os seus problemas. Mas somente o povo venezuelano é capaz de dizer a direção que deve ser tomada. Isso daí eu não tenho a menor dúvida. Até me prolongar, é uma questão complexa. Venezuela dava outro programa, né? Não, Venezuela. Existe imprensa livre na Venezuela e existe fechamento de N veículos pela mão estatal, por discordância da linha editorial. Dezenas de rádios, canais de televisão e jornais foram fechados, né? Eu acho que isso é opinião pessoal. Eu acho que eu me ative ao tema central, que foi a posição do governo. O Boric, eu acho que, de certa maneira, eu estou falando isso para alguém de esquerda jovem, né? O Boric, ele, em certa medida, por reflexo, ele, no contraste, revela um certo anacronismo de uma esquerda brasileira, no meu ponto de vista, né? E falo isso porque você eu também, como Boric, você é um jovem de esquerda, um jovem liderança política de esquerda. Mas, enfim, isso, logicamente, que é opinião. Agora, vamos caindo para o nosso canavial. Cláudio Castro, governo Cláudio Castro e governo Vladimir Garotinho. Nota 0 a 10, por quê? Aloysio, vou começar pelo Castro, né, deixar o Vladimir para o final, que é melhor, a cereja do bolo. Né? Se está ouvindo aí o Frederico, o Vladimir, vai ser legal a gente conversar, vou deixar o final. Governo Castro, olha, para mim, Aloysio, é vergonhoso. Vou começar por um tema. Para mim é vergonhosa a postura que o governo Cláudio Castro tem assumido com a questão, né, dos professores
do Estado do Rio de Janeiro que agora estão em greve. É importante a gente destacar quem está ouvindo a gente que não está inteirado sobre a greve dos professores, como uma greve extremamente legítima, foi uma reivindicação extremamente justa. Vejam bem, a gente aprovou o piso nacional para os professores. O Cláudio Castro está tentando entregar um piso que não é piso, né? Deturpando o plano de carreira, destruindo o plano de carreira. O plano de carreira está lá, né? Mas não vai ser cumprido da forma como o piso exigiria. Né? Nivelar todo mundo por baixo não é o que a gente quer, né? Enquanto sociedade. Ainda mais os professores. Né? Os professores são a mola mestra, né? De tudo isso que a gente acredita de uma sociedade mais inclusiva, mais participativa, mais equânime. Sem um professor da rede pública não há isso. E a postura que o governador tem assumido com relação à greve, para mim, ela é vergonhosa. Isso, para mim, já denota uma questão. Para mim, Aloysio, é muito delicado o governo Castro. Para mim é muito delicado no sentido de que parece que ele está sempre na corda bamba. O STJ, né, autorizou a PF, né, a abrir inquérito recentemente, alguns inquéritos, inclusive, contra o Cláudio Castro, algumas coisas ainda da época da Prefeitura do Rio, com Crivella, mas algumas situações que continuaram durante o governo do Estado, denúncias que envolvem questão de pagamento de propina. Para mim, o governo Cláudio Castro está numa corda bamba. E nessa corda bamba, ele precisa o tempo todo se equilibrar com os atores políticos do Estado que podem dar sustentação e continuidade ao governo. Mas é ruim o histórico. Cabral preso, né? Pezão, um governo quase preso, não sei se chegou a ser preso, né, Luiz? Chegou. E aí vem Witzel. Desculpa, ele foi preso e foi solto, como depois Cabral. Pezão. Isso aí. Aliás, o nome dele agora foi retirado aí de uma série de processos, inclusive da construção lá do... Inclusive o caso do Pezão é um caso muito particular, né? Ele sofreu muito, e eu falo isso aqui como alguém que pretende ser homem público no sentido da disputa, e eu entendo que a política é uma coisa muito solitária, né? Você está cercado de gente o tempo todo e de repente você está abandonado. Então, eu compreendo as nuances e as dificuldades, mas se for observar o histórico de governadores do Rio de Janeiro, não é bom. Não é bom. Garotinho, preso também. Rosinha, mesma coisa. Cabral, Pezão, Witzel. O cenário não é bom para o Cláudio Castro. Então, eu acho que eu vou resumir a minha avaliação a isso. É um governo que está na corda bamba, é um governo que pode, a qualquer momento, sofrer um revés na justiça. Isso é muito ruim para o Estado do Rio de Janeiro, porque já há muito tempo a gente não consegue ter uma continuidade de construção mesmo do Estado. É um Estado com potencial gigantesco que está nos últimos rankings do INDEB, dos rankings de educação pública. É um Estado, é o segundo Estado que mais arrecada, que tem uma das piores saúdes do país. É muito importante a gente observar essas questões. Eu sou filho de um coordenador de escola da rede estadual. Meu pai é professor de história e eu vejo diariamente as dificuldades em se administrar essa ferramenta. Né? Todo dia que eu ligo com meu pai, que a gente conversa um pouco sobre o trabalho, ele fala assim, olha, isso e tal. O histórico não é promissor e eu acredito que talvez o governo Cláudio Castro termine antes do que a gente imagina. Eu torço para que não, Aloysio. Eu torço para que não. Porque eu não sei se a gente seria capaz de apresentar algo melhor, já que o vice iria assumir, né? Mas para mim é vergonhoso a forma como o Cláudio Castro tem conduzido algumas conversas. A palavra não está valendo de muita coisa. Vocês na Folha, nós, né, na Folha, repercutimos a questão da ponte da integração. Houve uma promessa, que certas promessas não se fazem, a não ser que você realmente esteja disposto a mentir. Houve uma promessa de que no último mês seria entregue a ponte da integração, inclusive ameaças, né, que cabeças iriam rolar se isso não acontecesse, e não aconteceu. Que cabeças que vão rolar, né? Não sei se vai ser a do próprio governador. Então, a minha avaliação talvez seja mais negativa aqui, né, para o governo Cláudio Castro, nota 4. Não vou dar uma nota menor porque há alguma instabilidade, mesmo diante disso. O que deveria ser obrigação, a gente acaba tendo que exaltar, né, diante, infelizmente, o passado recente.
Eu que tive na UENF boa parte da minha formação, sofri com atraso de bolsa, com pagamento de salário dos servidores. Então, eu acho que essa estabilidade, em algum sentido, pode ser um mérito, ainda que os repasses de royalties e participações especiais para o Estado do Rio de Janeiro está em debate agora. Eu acho que é uma defesa que a gente deve encampar, continuar encampando. Tenho certeza que a Folha vai dar visibilidade novamente a essa discussão, já vem dando, né? O STF, com esses entendimentos, é uma questão que eu acho que isso daí. O próprio governador tem que ter uma atuação firme nisso, os prefeitos têm que cobrar ao governador uma atuação próxima do tema, não somente da Umpetro, né, dos municípios produtores, mas eu acho que a nota 4 justamente por isso, porque se por um lado há alguma instabilidade, há muita dúvida sobre o futuro do governo Cláudio Castro. Eu acho que de negociação em negociação, ao invés de resolver a sua vida, Cláudio Castro está se complicando cada vez mais. Não, o cenário, na minha opinião, não é promissor. Governo Vladimir? Governo Vladimir, aí eu acho que é interessante, né, a gente observar. O governo Vladimir, a gente vai até debater no ponto mais à frente, né, a questão da pacificação, né, entre a pacificação, pode destrinchar isso, né? Mas, para mim, eu avalio o governo Vladimir como um governo regular, um governo estável, né? Ele teve acertos no início do governo, como o retorno do restaurante popular. Eu não posso negar esse acerto. Foi bandeira minha de campanha, quando eu fui candidato a vereador. Eu defendia a reabertura do restaurante popular. Campos é uma cidade que ainda sofre muito com a fome, muito. A gente falava mais cedo, né, do dado de 170 mil pessoas, segundo o Ministério da Cidadania, que estão na miséria em Campos, né? Então, são pessoas que não conseguem se alimentar, então a gente não pode desprezar uma ferramenta como o restaurante popular. Agora, não está em torno, obviamente, de todo o potencial de Campos, né? É importante a gente destacar, comparando com o governo Rafael, que foi um governo, claro, desastroso em diversos aspectos, mas foi um governo que sofreu com desabastecimento de recursos na cidade. Vladimir consegue pegar a prefeitura no momento mais próspero, né, com o retorno dos royalties, das participações especiais, bem mais volumosas, diga-se de passagem. Então, eu acho que o governo podia estar fazendo mais. Para mim, Luiz, a questão do transporte público, ela é central, ela serve de análise de gestão pública para quando a gente fala de Campos. Às vezes a gente fica tão perdido nas discussões políticas e nas mudanças e de bastidores e acordos, mas a vida do povo em si, a vida do povo trabalhador em Campos, se a gente for observar transporte público, está muito sofrida. Não há condução de política pública nesse sentido. Não há construção de política pública. Não há a construção de um plano participativo de mobilidade urbana que consiga incluir a sociedade nessa discussão. Ele está aí prestes a apresentar um novo sistema de transporte, né, um novo modelo de transporte, novamente com a construção de terminais, até então propagado como diferente do governo Rafael, que foi, pela proposta dos terminais do Rafael, foi desastrosa, porque não eram terminais de integração de fato, eles dividiam linhas que já existiam, né, e transformavam em duas linhas para dizer que havia integração. Vamos ver se o Vladimir vai ser diferente, mas eu queria sugerir ao prefeito, a sua equipe de governo, que antes de pensar esse modelo de transporte, por exemplo, pegue um ônibus na rodoviária, no centro, e vá para a Travessão, por exemplo, que é o distrito de onde eu venho, onde a minha família mora, né? É caótico isso, é triste, é lamentável uma cidade com tamanho de Campos ter tanta dificuldade de ser conectada, tanta dificuldade. Eu observava com alguns amigos, a minha esposa, ela é sergipana, ela é de Aracaju, a família do interior, e quando eu vou para Aracaju, quando eu vou para Sergipe, no interior de Sergipe, cidades de 50 a 60 mil habitantes são mais bem conectadas do que Campos, sem nenhum demérito essa cidade, porque eles são exemplos do mínimo de boa gestão, e que não é porque são grandes gestores públicos, não, eles vamos falar a verdade, mas é porque eles compreendem a questão da mobilidade como central. Em Campos se despreza. Uma cidade de 600 mil habitantes, quase 600 mil habitantes. Não há conexão intermunicipal em Campos. Você querer sair de Campos para Bom Jesus de Itabapoana, para São Francisco,
Para São João da Barra, que o problema é um pouco menor em São João da Barra, mas você querer ir para qualquer município vizinho, para Cardoso Moreira, você não tem transporte público. Você depende de linhas pontuais, com horários escassos, itinerários que não são cumpridos. Eu vou até trazer uma informação aqui, também seria interessante observar, né? Eu estou indo a Brasília semana que vem. Você tem ideia como a questão do transporte público é central, na minha opinião, para avaliar o governo. A gente vai apresentar lá em Brasília, eu vou apresentar lá no mandato do Lindbergh, uma emenda que eu estou alinhando em parceria com a UENF, e aí a gente vai ter essa parceria do mandato do Lindbergh, lá do gabinete, de uma emenda para aquisição de um ônibus urbano. Né? A situação está tão grave de transporte público na região da UENF, os estudantes estão chegando atrasados para as aulas, chega 9 horas, às vezes já não tem ônibus, nos cursos noturnos todo mundo está dependendo de Uber, custos altíssimos. Né? A gente vai propor uma emenda para a gente adquirir na UENF um ônibus urbano para fazer uma linha de transporte universitário gratuito. Né? Enquanto a prefeitura também não pauta a facilidade universitária, e diante as deficiências, a gente vai criar essa ferramenta de assistência estudantil na universidade. Claro que reservadas, né, os direitos de operação das linhas pelas empresas de ônibus, mas a gente vai fazer paradas em pontos estratégicos da universidade, né? Tem a Vila Maria no centro, né? Tem um espaço da universidade. A gente vai estruturar dessa forma para que os estudantes, de alguma forma, tenham mobilidade. Eu não estou nem querendo avançar o debate tanto para a questão do passe livre, que é algo que já poderia estar sendo debatido e que a gente precisa debater. Houve uma tentativa na Câmara de Vereadores, mas bem embrionária e bem ruim no passado. Mas, para mim, é crítico. Não há como olhar para o governo Vladimir e não entender que, nesse sentido, é uma bagunça. Agora, eu também vejo aspectos positivos. Eu tenho boa relação com a gente do governo. Anteontem, por exemplo, eu estava reunido com o Almir, secretário de Agricultura, professor Almir, que foi reitor da UENF, né? Isso preservado das diferenças. Né? Eu conversava com o Almir, nós já estivemos em lados opostos, né, na disputa da universidade. Né? Agora, eu reconheço o esforço no sentido, né, da redução de muitas pastas. Alinhei com o Almir, inclusive, 2 emendas que eu vou estar levando a Brasília semana que vem para o Lindbergh também. Uma relacionada à aquisição de 3 veículos para atender ao PAA, que é um importante programa que o governo Lula retomou, né, o programa de aquisição de alimentos, para a gente colocar alimentos da reforma agrária, da agricultura familiar, dentro da merenda escolar, permitindo assim, né, a aquisição desses produtos, a remuneração desses pequenos produtores e a alimentação mais saudável para os estudantes da rede pública. Né? E a gente fez uma parceria para aquisição de 3 caminhões para que a gente possa ajudar os agricultores a escoarem essa produção. O aumento tem se dedicado à questão de recompor as vicinais, né, pavimentar muitas dessas estradas para facilitar o escoamento da produção. Eu reconheço muitos desses métodos. Eu reconheço o esforço do prefeito, por exemplo, para a questão do terminal pesqueiro. Né? É uma pauta que eu apoiaria em qualquer outro governo que fosse. Eu acho que é uma questão central que contribui para o desenvolvimento de Campos. Agora precisa fazer mais. Campos ainda é muito dependente dos royalties e das participações especiais. Se a gente for observar a audiência pública que debateu o orçamento, né, para mim é muito grave. É muito grave que a gente ainda esteja ali, 80%, se eu não me engano é o número, né, dependente de royalties e participações especiais para execução do orçamento de Campos. Acho que até mais, acho que é 90%. Né? É muito grave. Precisamos diversificar. Campos precisa passar por uma reindustrialização. Eu falo reindustrialização porque Campos já foi muito industrializado. Não somente do ponto de vista das usinas. Né? A gente perdeu vários debates, a gente perdeu enfrentamentos de graça, como a questão da refinaria, né? Que houve uma campanha na cidade, mas a gente acabou migrando projetos para Itaboraí, para Macaé, indústrias. É necessário altivez no debate público de Campos, né, de apresentar alternativas de reindustrialização, alternativas de política estruturante, que façam que Campos não seja dependente, mais uma vez, de políticas de governo, mas de políticas públicas, capazes de gerar emprego, de gerar renda, de gerar alternativas para a população. A margem de desempregados de Campos ainda é altíssima, e a gente não pode ficar dependente só do petróleo. A gente tem um território gigantesco, com possibilidade de ampliar e permita-me discordar, não desprezando a atuação. Eu tive anteontem, como eu disse, falando com o Almir, mas para mim a soja não é a saída para isso. Ela pode, sim, ser mais
um elo na corrente, né? Inclusive uma cultura menos exploratória que a cana, mas precisa gerar emprego. O Vladimir está prometendo vir uma indústria, né, da área de ração para atuar nessa parte, né, inclusive para aproveitar a parte dessa produção de soja. E quem sabe lá na frente Campos até exportar soja através do Porto do Sul. Mas isso não é a solução para os nossos problemas. A gente precisa de industrialização, investimento capaz de gerar emprego e renda para a população. A gente tem uma escola técnica, né, que virou Cefet, virou IFE, aqui eu quero fazer uma saudação ao professor Jefferson, que está acompanhando a gente, que gera mão de obra técnica especializada, da mais alta qualidade, e que acaba indo para Macaé, acaba indo para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Vitória, porque Campos não tem onde absorver essa mão de obra. Quando muito mal nas plataformas. Mas a gente não pode ficar dependente disso. A gente precisa, de fato, de política estruturante. A coisa em Campos vai melhorar, Luiz, porque com a Petrobras, né, reativando plataformas, com a Petrobras, plataformas que foram descomissionadas sendo reincorporadas, né, é claro que vai melhorar. Vai ter mais emprego, vai entrar mais dinheiro. Mas isso tem data para acabar. A gente não pode ficar dependente de royalties de participação especial. Porque isso não é como um município que dentro dessa questão federalista que a gente sempre debate, é um município que é criado para depender de recursos do Fundeb e do SUS, que não gera receita própria. É o que Campos padece. É um município que depende unicamente de recursos dos royalties e de participações especiais. E isso, para mim, é uma questão central que o Vladimir parece não abordar com o devido cuidado. Mais à frente um pouco a gente vai poder debater um pouco a questão do governo Vladimir por conta da questão do bacelar. Né? Mas para mim isso é uma questão central. Minha nota para o governo Vladimir é 6. Nota 6. Eu acho que é um governo que passa de ano, mas é um governo que passa de ano com um puxão de orelha do pai e da mãe, porque não querendo fazer qualquer diferença nesse sentido, mas é que passa com um puxão de orelha porque falta muito, embora eu reconheça a competência de alguns quadros que compõem o governo. Embora eu saiba que, mas não é o projeto que eu defendo para a cidade de Campos, Aloysio. Eu defendo outro projeto para a cidade de Campos. Eu acho que a gente tem condição, o PT, de apresentar uma candidatura forte. O Lindbergh teve aqui, falou muito bem sobre isso. Então, deixa eu engatar a pergunta. Eu vou até deixar, porque a gente está muito adiantado no horário. Vou até deixar a pacificação Garotinho Bacelar para o final. A gente falar um pouco mais da eleição. Fato, Lindbergh nesse programa, comigo, Cláudio Nogueira, com o Rodrigo Gonçalves, ele falou da candidatura de Jefferson. Eu, enfim, me afastei um pouco do trabalho e retornei. Nesse retorno, falei com várias fontes e do PT aqui, do PT do Rio e tal. É o que eu escrevi, né? E eu não costumo errar em projeção, né? Um razoável margem de acerto desde 2016, pelo menos. As candidaturas tem o imponderável, né? Que ninguém... O avião de Eduardo Campos. Você não controla esses fatos, né? Eleição, tudo pode acontecer, né? Inclusive nada, Marco Maciel. Mas as candidaturas de Vladimir, que é natural, a candidatura governo bem avaliado, segundo pesquisa, jovem, né? Enfim, é candidato natural à reeleição, mas a de Jefferson também é uma candidatura que me parece sem volta, salvo imponderável, né? Você tem outras pessoas, outros nomes que dependem de contingência, a saber, Caio Viana, que talvez não tenha mais a popularidade que já teve, a ver, né? A ver, mas está com mandato na Câmara de Deputados, a ginástica que o Eduardo Paes fez, né? Temos Tiago Rangel, que não esconde de ninguém essa pretensão, e foi bem votado, né, para estadual, muito bem votado, a primeira tentativa dele,
Um voto também na área dos garotinhos, voto esperado da periferia, né? Temos Marquinhos Bacelar, presidente da Câmara, irmão de Rodrigo. Se a pacificação azedar, ele pode, se as contingências podem levar ele a esse candidato, as conjunturas, né? Enfim, como é que você vê, Gilberto? Luiz, a gente conversou recentemente, né, sobre isso. Eu particularmente quero estar muito dedicado, embora eu seja, todo mundo sabe, pré-candidato a vereador, eu quero estar muito dedicado à questão da majoritária. E eu defendo, inclusive, já falei com a Odisseia, nossa presidenta municipal, que a gente deve aprovar nas próximas semanas ou no próximo mês, né, uma resolução defendendo candidatura própria a prefeito na cidade de Campos, embora isso já seja algo muito colocado. O governo Lula, obviamente, traz para o PT em Campos novamente essa maior pujança e capacidade, né, de disputa, de lastro, né? Embora isso não deva ser unicamente a nossa preocupação, tem que ter muito trabalho de base social, né, para a gente conseguir chegar até lá. Mas eu quero estar muito dedicado a essa questão da majoritária, porque para mim o PT tem projeto, o PT tem programa, o PT, o modo petista de governar, se a gente for observar o caso de Maricá, é um case de sucesso, de muito sucesso, né? De transporte público, de investimento em saúde, de investimento em educação. Ontem inauguraram em Maricá um centro integrado de educação, que é a coisa mais linda do mundo, coisa avançadíssima. Muito país da Europa não tem, né, sem esse cair no viralatismo, né, como se lá tudo fosse melhor, mas que muito país que é referência em educação não tem. E coisa de primeiro mundo, mas porque Maricá está de competência sob o governo do PT, né, em coisa que Campos não teve, de guardar dinheiro do royalties, guardar dinheiro das participações especiais, criar um fundo municipal capaz de gerir esses recursos e pensar no amanhã em que não haveriam esses recursos. Então, é um exemplo. Araraquara, outro exemplo de sucesso do PT, né, sobre o nosso prefeito Adinho, um trabalho espetacular de investimento em saúde, educação, transporte. É algo assim realmente que eu acho que Campos merece a oportunidade, né, de realmente ter uma candidatura que proponha esse modo petista de governar. O PT, Aloysio, tem 2 candidaturas colocadas, de excelente qualidade, do Jefferson e da Carla Machado. Da Carla, como você colocou, a questão do imponderável, né? Há uma questão ainda a se analisar, mas não haja dúvida que ela tem um apelo local, há um anseio da população há algum tempo, mas há uma questão a se resolver, se estudar se pode ou não. E a do Jefferson, que eu não escondo de mim, uma grande admiração. A Lindbergh teve aqui, falou da competência, do quadro não somente político, mas do quadro técnico que o Jefferson é, né? Capaz de apresentar para a cidade de Campos, elevar o debate político. Isso o próprio governo tem se preocupado, tem chamado a atenção do governo, tanto do próprio Vladimir quanto dos secretários, que a todo momento que encontram o Jefferson, seguram ele pelo braço e perguntam se ele vai ser candidato ou não. Né? Eu acho que tudo isso demonstra que falta em Campos um quadro capaz de todos os nomes que você citou, Luiz, é claro, respeitando todos eles, mas eu não consigo ver quadros mais qualificados do que os que o PT é capaz de apresentar, né, para a cidade de Campos. O próprio governo Vladimir, que caminha, sem dúvida, né, com força para essa próxima eleição, grande candidato à reeleição, a depender de como a pacificação, que é o último tema, vai perdurar, mas eu acredito que a gente consegue promover um grande debate. E que seja quem for o candidato do PT, e eu continuo aqui afirmando a possibilidade da Carla Machado, porque eu acho que não pode ser desprezada em momento algum, ela deve continuar sendo citada como eventual, ainda que hajam questões a serem definidas, mas seja ela ou seja Jefferson, a gente tem condição, a gente tem capacidade de apresentar um projeto político para essa cidade de fato espetacular. Né? Campos precisa de política estruturante. Eu volto a dizer, Campos precisa de alguém que veja a cidade para além da manutenção do poder. Infelizmente, quando a gente faz política em torno de manutenção do poder, toda política de governo, toda política vinculada ao governo, toda política personalista. É isso que eu vejo no governo Vladimir. Toda política de cunho personalista.
se explora ao máximo a imagem do prefeito, vinculada a esses programas que a gente sabe que não são autossuficientes, que são programas com data de validade, são programas que não são sustentáveis, que não levam em consideração o orçamento do município. E aí vamos falar do ponto de vista técnico também. Eu bato muito em quem é tecnocrata, Luiz sabe disso, né? Quem só pensa em número. Mas não é possível desprezar isso também. Então eu vejo muito o governo Vladimir nesse sentido, né? De tentando galgar já o próximo mandato, construindo ferramentas que não têm sustentação. A se ver, mas eu acredito que a gente vai ser capaz de, pelo PT, apresentar uma candidatura que, repito, aí eu faço o convite, chamo para o debate os companheiros dos outros partidos aliados, né? Então, o PT já está na federação, PT, PCdoB e PV, né? Mas chamar o PSD, chamar o PSOL para próximo, né? O pessoal que teve na candidatura da Natália um importante desempenho aqui na cidade, um desempenho espetacular. Natália, ela é mais do que uma revelação, ela já é uma certeza na cidade de Campos, mas que eu acho que a Natália tem uma grande possibilidade de conquistar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Comigo lá, eu ia ficar feliz de fazer uma dobradinha com a Natália. Né? Eu ia ficar muito feliz. Eu acho que ela pode conquistar, mesmo na dificuldade. Eu sei que ela não pretende sair do PSOL, mas mesmo nas dificuldades da nominato do PSOL, ela tem condição de fazer uma grande votação e surpreender, né? E chegar lá. Eu acho que ela ficaria muito bem fazendo companhia para o candidato, né, do PT, né, a prefeitura de Campos, e a gente vai agora com o governo Lula poder apresentar uma grande candidatura. Para fechar, Luiz, o PT nunca teve a condição de apresentar, ainda que a gente observe a candidatura de Marcou, né, que desempenhou bem em alguns momentos, né, que desempenhou bem, surpreendeu muita gente, mas o PT nunca teve condição de apresentar uma candidatura com todo o potencial, toda a estrutura, recurso, né, como a gente vai ter nessa eleição. E a gente vai chegar para brigar. Eu conversei com o presidente estadual do PT, João Maurício, e a gente está num alinhamento político muito bom, e aqui, inclusive, o João Maurício deve estar acompanhando, o Joãozinho fazer, inclusive, um agradecimento, porque o PT no Rio de Janeiro, como eu disse no começo, né, passava por um apequenamento, era coadjuvante. A gente saiu de 2 cadeiras na Alerj que a gente tinha, que era uma vergonha, para 7 cadeiras. Essas 7 cadeiras, 5 mulheres. Trabalho espetacular do João Maurício, que assumiu o PT no Rio de Janeiro. E esse trabalho vai se refletir em campo. Vai se refletir em Campos porque João já falou comigo e tem dito com todo mundo. Campos é prioridade. Campos é prioridade nessa discussão. Eu acredito que a gente vai conseguir desempenhar uma candidatura muito boa. O PT está preocupado, amigo, com a questão do nominato, que foi um problema nas últimas eleições. Para além da questão da eleição majoritária, a gente entendeu que precisa, de fato, trazer para perto quem pense número, quem pense voto, quem pense coeficiente eleitoral, quem entenda do funcionamento, para a gente eleger pelo menos um vereador do PT, quem sabe 2 do PT. Mas para isso a gente precisa, por isso que a gente dedicou essa tarefa ao professor Luciano D'Angelo, que é alguém mais do que competente, com histórico, que já formou nominatas vencedoras, justamente para a gente apresentar um bom trabalho. Meu amigo Fabinho Siqueira está lá também, que é alguém que acompanhou já esses processos, está pensando no nominato, está fazendo conversas, buscando atrair candidaturas, né, que estiveram aí sem muito prestígio em outros partidos, mas que desempenharam bem, e que o PT está aberto. A gente só não vai receber bolsonarista, Luiz. Isso daí é muito claro. Agora o PT está disposto a conversar, quem foi candidato, quiser se aproximar, quiser procurar o PT está aberto, né, a conversar para que a gente possa, de fato, apresentar uma nominata vencedora, capaz de eleger aí até 2 nomes. Então, acredito que a gente vai ter um trabalho muito positivo. E uma candidatura própria do PT, né, com alguém como Jefferson, quem sabe como a Carla, é capaz de realmente despontar nessa cidade, porque são nomes que dialogam para fora da bolha militante. Eu não escondo de ninguém o apreço que eu tenho, repito, né? Eu vejo o Jefferson, o entusiasmo que o Lindbergh coloca em torno dele, não é à toa, mas eu acredito que essa candidatura própria do PT vai realmente colocar a gente num outro momento na cidade de Campos. E a gente vai sair e a gente vai voltar para a Câmara. Pode anotar.
A gente volta para a Câmara em 2024. Você entrou no que eu ia perguntar. Quer dizer, eu sei também que o objetivo do PT é conquistar a representação na Câmara, que já teve com Ivete Marim, já teve com Antônio Carlos Angel, teve com a própria Odisseia, com o Renatinho Barbosa, enfim, o Marcão Gomes. São todos vereadores de mandato destacados. Eu acompanhei todos eles. Estou ficando velho em jornalismo. Eu lembro todos eles e foram todos bons parlamentares. Com discordâncias aqui e ali, sempre tem. Mas o PT sempre foi muito bem representado na Câmara de Campos. Né? Agora, estamos chegando no final do programa, bem próximo do horário de fechamento. Como você falou, essa eleição municipal a prefeito, que vai puxar, logicamente, né? Sempre puxa as nominatas. Ela tem essa coisa da pacificação. Não há dúvida que o Vladimir é favorito. Hoje, se a eleição fosse hoje, né? É Marco Maciel, né? Daqui a 15 meses. Então, tudo para acontecer, inclusive nada. Mas hoje é. E não há dúvida que a pacificação é um dos eixos dessas definições. Marquinhos Bacelar, por exemplo. Se a pacificação já dá, pode ser instado a ser candidato. E aí, o irmão concorrendo, o Rodrigo estaria com muita força aqui. E tem muito poder, presidente da Alerj, né? Enfim, como é que você vê essa pacificação, Gilberto? E só para uma coisa, desculpa. Eu não citei a Carla. Eu concordo que Carla tem muito um capital político. Carla é lembrada já desde 2016 como candidato. Eventual candidato para prefeito de Campos. Fez 3 grandes gestões em Fernando da Barra. O 4º governo não foi tão bom assim. Saiu, se elegeu deputado, provando a força que tem. Muito voto em Campos. Inclusive também na periferia. Eu vi umas pesquisas aí de Carla na periferia impressionante, né? De Campos, né? Agora, a questão eleitoral, porque ela concorreu à reeleição no município limítrofe. Então... Há um entendimento do STF, né, que impede a 3ª candidatura, no caso, né, no município limítrofe. Exatamente. Isso me parece pacificado. Por isso que eu não falei... Agora, sem sombra de dúvida, Carla é fortíssima. Era desde 2016, seria em 2022, Eu tive informações, amigo, que lá atrás, há um tempo atrás, eles estavam buscando equacionar essa questão, tentando esmiuçar um entendimento do STF. Eu sempre gosto de pontuar a questão da Carla, não da candidatura também do Jefferson, tudo certo, porque isso prova um ambiente democrático que o PT tem. Essa vai ser uma decisão interna. Vai ter pesquisa, vai ter métrica, a gente vai ver como está essa questão. O PT estadual vai estar dedicado a essa pauta, né? E eu não tenho dúvida que, independente do cenário, a Carla vai ajudar a gente a construir nominata. A Carla vai estar com a gente ajudando a construir essa candidatura majoritária, né? Ela, com esse mandato de deputado estadual agora, vai cumprir um importante papel. E eu já tive informação, ela quer estar dedicada, ela quer ajudar, ela vai construir. Então, eu acho sempre importante ressaltar ainda, né, a possibilidade da candidatura dela lá para o Jefferson, justamente para que quando a gente tiver essa definição, ela seja uma definição que tinha nomes à disposição, né? Não foi um único nome apresentado. Foi um debate interno, qualificado, como o PT sempre se propõe a fazer, né? Mas vai ter ainda um caminho importante a ser percorrido até lá. Mas vamos lá, pacificação, para a gente terminar. Eu acho que é até interessante a gente fechar com isso, Luiz, porque para mim vai ser algo determinante. Estou empolgado, é igual House of Cards, né? Que a gente fica assistindo, às vezes a gente está dentro, mas eu gosto de ficar de fora, às vezes assistindo só para ver os movimentos que podem criar os plot twists, né? As viradas, as reviravoltas nessa nossa série da política Goitacá. Bem, e a pacificação ela existe, eu só não sei até quando ela vai durar. Eu acho que quanto mais 2024 se aproximar, maior a tendência de que esses atritos voltem a acontecer. A pacificação de Vladimir Bacelar é uma pacificação de conveniência. A gente não pode se enganar no ponto de vista de análise política. Eu não vou nem me colocar aqui como alguém que está dentro do jogo. Vou me colocar como de fora, como um analista político. Ela é uma pacificação de conveniência.
E quem vai determinar isso é o fiador. E o fiador é o Cláudio Castro. Na análise do governo Cláudio Castro, eu falava aqui, amigo, eu não sei até onde o governo Cláudio Castro vai. Eu não sei até onde ele vai conseguir chegar, porque há situações graves envolvendo ele. Há denúncias, a Polícia Federal está com inquérito, então o STJ autorizou investigações. A questão, tudo vai depender do fiador. Cláudio Castro conseguiu pacificar a relação entre Vladimir e Bacelar, para mim, temporariamente, o que está dando essa grande estabilidade ao governo Vladimir, de conseguir conduzir algumas políticas, mas o Marquinhos está aí. Eu acho que o Marquinhos ele não está muito satisfeito com a forma como as coisas foram conduzidas. Né? Então, a tendência é que quanto mais a gente se aproxime de 2024, mais alguns atritos voltam a surgir, tanto nas bases quanto entre eles próprios, e eu não sei se o governador vai ser capaz de seguir sendo o fiador desse acordo. Para mim, é uma questão determinante. E, obviamente, né, esse acordo sendo rompido, isso abre caminho para a apresentação de uma candidatura como a do PT. Né? Não que ela só vá acontecer nesse cenário, mas ela ganha ainda mais peso e tamanho nesse cenário, porque ela tende a dividir essa hegemonia, tende a dividir essa certeza, né, de vitória na próxima eleição que o grupo de Garotinho está mantendo. Né? Então, eu acredito que isso vai tornar essa eleição ainda mais disputada, e eu acho ótimo, porque abre o debate público. Eu quero ter segundo turno em Campos, eu acho que a gente tem condição de chegar nesse segundo turno, a gente elevar e qualificar o debate dessa cidade, porque a gente precisa, repito, a gente está focado na proporcional, em eleger vereador, eleger vereadora, né? A gente vai ter uma nominata muito competitiva do PT, que a gente não tem há muito tempo. Eu, no caso especial, fui o segundo mais votado da nominata, num cenário sem estrutura, sem recurso, fiz quase 1.000 votos. Você viu muito bem como foi minha campanha militante, pé no chão, gastando sola de sapato, a gente não tinha dinheiro para nada, e isso para mim só mostrou, Luiz, que tem muita gente em Campos disposta, e muita gente em Campos sedenta por uma nova forma de fazer política. Muita gente. Minha votação, metade dela não foi de opinião, não foi na pedra, foi na periferia, foi em travessão. Então, é gente que quer ver coisa nova, é gente que quer ver realmente a apresentação de uma nova forma de fazer política, que está cansada. Isso só me leva a crer que uma candidatura do PT nesse momento pode, né, obviamente, resguardadas as devidas proporções, repetir o fenômeno do desempenho que o Lula teve em Campos em outros momentos. Isso prova, e a gente volta a conversar lá disso, que não há necessariamente uma rejeição ao PT. Não há necessariamente uma rejeição, tudo depende do momento, tudo depende do tipo de aliança, do tipo de movimento, do time que a gente vai conseguir acertar aqui em Campos. E aqui eu não falo sobre narrativa. O PT não vai construir narrativa para Campos. O PT vai construir alternativa para Campos. O PT será a alternativa nessa cidade para todo mundo que está cansado desse House of Cards, dessa política decidida mais nos bastidores do que na vida real do povo. O povo quer que a vida seja decidida na rua, no dia a dia, no transporte público, nas suas deficiências, nas suas dificuldades. Então, para mim, isso é algo central que vai ser determinante. Não sei até quanto tempo vai durar essa pacificação, mas ela no sentido que ela possa terminar, eu acho que ela é muito bom que termine, porque ela revela para a cidade e para a população os lados que estão colocados, né, os projetos para a nossa cidade. Bom, são 9h05. Tem pauta aí para a gente tocar uma semana inteira de programa, tá, Gilberto? Mas, como você disse, fica aí algumas abertas, ou pelo menos ainda aí precisando detalhar mais para outro programa. Eu quero te agradecer em nome aqui da equipe do programa por estar aqui hoje conosco, e é claro que os nomes colocados aqui sempre são nomes como pré-candidatos, em cumprimento e respeito aí à lei eleitoral, são apenas, porque na verdade nem pré-candidatos ainda, são nomes que serão né? Especulados para apreciação da legenda do partido, e aí sim, depois das convenções, podem se tornar pré-candidatos. Mas, sobretudo, obrigado por estar aqui conosco hoje, boa sorte para você sempre,
né? E um bom final de semana. Obrigado, Cláudio. Aloysio. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, Gilberto. Só registrar que a pergunta sobre a candidatura majoritária do PT, que você reafirmou que vai existir, ela foi feita pelo Gustavo Preço Potência, nosso telespectador pelo streaming. Obrigado aí pela sugestão. Logicamente, eu já faria, mas eu acho que o Gilberto respondeu bem. Desejar sorte, Gilberto. Eu acho que essa coisa de ficar, se o tempo passar, você vai ficando velho, né? Mas eu acho que ele, Natália, como ele falou aí, são lideranças que, eu falo como jornalista, inclusive, vale a pena prestar atenção. São lideranças com muito potencial, né? Eu acho que traz uma renovação salutar e necessária à esquerda de Campos. É isso. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Luiz. É sempre um prazer. Você sabe o carinho enorme que eu tenho por você, o espaço que você sempre deixa aberto. Eu acho que a Folha não o único, mas é o principal portal que abre, de fato, o debate político na cidade de Campos, para além do que está nas manchetes. Desmiuçar mesmo, de encarar a política de Campos como ela é, com as alternativas, com as renovações que estão acontecendo, né? Às vezes a gente fica preso muito à manchete e aí a gente vai olhar os jornais e só falam sobre pacificação, por exemplo, né? Sobre essa temática. Então, acho que um programa como esse, ele realmente abre o debate e mostra que tem muita política acontecendo na nossa cidade, para além da própria Câmara de Vereadores, né? Para além da própria Prefeitura. Isso aí, para mim, é um espaço sempre muito importante. Fico muito feliz de contribuir. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Perfeito. Gilberto, e por falar em portal, amanhã, parte dessa entrevista deve estar no jornal Folha da Manhã impresso, né, Aloysio? Sim. Então, fique atento aí que aí... Vou definir ainda com o Rodrigo se em matéria ou no ponto final, mas certamente vai estar parte dela. Parte dela, perfeito. Tá ótimo, então. E quem não acompanhou a entrevista inteira e quiser acompanhar, vai estar disponível aí em nossas redes sociais, em vídeo, né, no YouTube, no Instagram, no Face, ou então também daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV. Aloysio, muito obrigado por essa semana, né, e desejamos a você aí um bom descanso dentro do possível. Na semana que vem o Rodrigo estará revezando aqui com a gente na bancada, estará aqui como titular também, e eu agradeço a você por tudo. Um bom final de semana. 9h10 em Campos. Fechamos aqui o Folha no Ar de hoje. A todos nosso agradecimento, nosso carinho. Continue ligado aqui na Folha, porque vem muita música, sempre recheada aí com informação de qualidade, com o padrão do grupo Folha da Manhã. O Folha no Ar volta segunda no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico.